Boa noite a todos. Começa agora a nossa primeira live, uma jornada de todas as quartas-feiras sobre a discussão da nossa cidade. Começa agora o Discutindo a Cidade. Amigos de Mariporã, o intuito de nós fazermos essas lives semanais, que nasceu da preocupação de todos nós, de sonhar com o amanhã de Mariporã, de construirmos uma orientação através de projetos, ideias que nasçam através da comunidade, da população, que venham mecanismos, que venham todas essas ideias para auxiliar na recuperação pós-crise dessa pandemia. Aqui pretendemos juntar pessoas com disposições, com ideias, com ideais, com vontade de estabelecer projetos que amam a cidade, para poder conseguirmos aglomerar o maior número de ideias para construir um novo modelo para poder crescer a nossa cidade. O intuito nosso não é diferir partidos, não é diferir ideias, não é escolher um lado político, alguma preferência, não é dessa maneira de forma alguma. Porque a gente sabe que 2021, independente do gestor político, o orçamento de Mariporã vai cair drasticamente. Isso é notório. Muitas cidades vão acontecer isso, mas Mariporã nós temos ciência absoluta disso. Então, a gente precisa começar a pensar como que nós vamos gerir toda essa problemática social e atender toda a demanda social, com o objetivo de recuperar toda essa dignidade do povo através de uma política pública que proteja a economia e proteja todo o nosso contexto da população. E aqui começamos uma jornada árdua, mas nós refletimos da seguinte maneira, segundo um provérbio africano. Quem quiser ir rápido, vai sozinho. Mas quem quiser ir longe, vá acompanhado. E isso é muito importante que a gente vai fazer, porque ninguém é dono da razão. Mas juntos podemos construir uma manhã vencedor, fugindo dos erros. E esse é o objetivo nosso, de construir uma Mariporã, de construir ideias juntos, para podermos crescer juntos. E essa noite, entrevistando o grande cientista político, dono da empresa Opinião Pesquisa, sócio proprietário da GovNet, o senhor Newton Tristão, especialista em políticas públicas, especialista no estudo de cidades, crises, que faz aí estudos de estados, que faz estudos de municípios e que, em peculiarmente, é morador de Mariporã há 20 anos. E nós temos esse privilégio esta noite de entrevistar esse ícone do estudo científico político e morador de Mariporã. Boa noite, Newton Tristão. Boa noite, Aladim. É um grande prazer estar participando e inaugurando esse seu projeto, que eu acho que é de suma importância. Teremos enormes desafios pela frente e nada melhor do que começarmos a discutirmos eles agora. É um grande prazer estar aqui com você e com todos que te acompanham. Newton, o prazer é todo nosso. Obrigado por você, apesar de estar trabalhando home office, eu sei que tem governadores, tem prefeitos, todos aí lhe procurando, porque o amanhã é muito incerto, principalmente nessa época de pandemia. Mas o objetivo aqui é ajudar a construir a cidade que, inclusive, você mora, Newton. Morador aqui do Aras El Paso, é importante dizer que você mora há 20 anos aqui e passa todo dia aqui no centro e conhece o contexto econômico e social da cidade. Newton, a gente sabe, começando aqui com a nossa rodada de perguntas, é importante dizer a todos os internautas que nos acompanham que nós vamos fazer aqui 4 perguntas ao nosso entrevistado dessa noite. Que vamos tentar fazer aqui, responder a 2 perguntas ou 3 dos internautas, porque nós não queremos fazer muitas delongas nessa primeira live, para que não seja algo maçante, mas que seja algo construtivo. Todas as perguntas vão ser respondidas por mim e pelo Newton posteriormente, todas as perguntas. Mas, para isso, nós vamos fazer com ordem e decência essa primeira live e vamos começar a nossa primeira pergunta aqui ao senhor Newton Tristão. Newton, a gente está passando por uma crise nunca vivida na história aqui do mundo, do Brasil e em especial Mariporã. Inúmeros comércios fechados, indústrias fechadas, o número de desempregados é alarmante, sem dizer a preocupação
que todos têm com o dia de amanhã, passando necessidade, com medo de precisar do sistema público de saúde. E, Newton, em especial, que realidade nós podemos esperar de Mariporã depois de tudo isso passar? Olha, Aladim, eu acho que antes de mais nada a gente tem que situar esse momento que nós estamos vivendo. Apesar de todos saberem, eu acho que é salutar que a gente pontue. Como todos sabem, nós estamos vivendo uma pandemia que transmite, que se manifesta na forma de uma doença hoje denominada Covid-19. Ela aparentemente surgiu na China, nos arredores de Wuhan, uma cidade tecnológica, pujante, e que rapidamente se espalha pela Europa, depois Estados Unidos, chegou na América do Sul e aqui a nós. E no mês de março, né, em meados de março, os nossos governos resolveram que deveria haver políticas de enfrentamento para isso. Pois bem, foi colocada, foi instaurada, decretada uma quarentena, que hoje funciona malemar. Os casos de contaminação, eles estão numa crescente geométrica e a quantidade de mortos, de óbitos, se avolumam. É bem possível que em maio a gente atinja ou até mesmo ultrapasse o número oficial de 30 mil óbitos, e essa quantidade tende a aumentar durante junho e julho. Hoje recebi um estudo de amigos que moram na Europa que diz o seguinte, que é possível, sem a existência da vacina, a nossa convivência com esse vírus, que é da família do coronavírus, que é aparentado do H1N1, se estenda até o final de 2021, caso não seja descoberta uma vacina ou antivirais capazes de conter, né, a disseminação ou minimizar o impacto ou o tamanho dela. Caso isso não aconteça, é possível que nós tenhamos que conviver com isso até o final de 2021. Não estou falando isso para alarmar, estou dizendo que tentando demonstrar o tamanho do nosso desafio. E nesse mesmo estudo, diz o seguinte, que a recuperação econômica talvez aconteça a partir de 2023. Ou seja, é uma coisa que tende a se prolongar no tempo. Portanto, isso, na verdade, que eu falei do mundo, e como Mariporã faz parte do mundo, isso também nos atinge, né? Milton, deixa eu fazer uma introdução nesse seu contexto. Você falou a seguinte frase, situar o momento. Você, na sua opinião, você acha que os moradores, em especial Mariporã, estão situados, estão cientes do momento que estão passando diante dessa pandemia? Eu acho que não, até porque qual é o problema que nós vivemos? Não, mas aí não é culpa do morador de Mariporã em particular. É culpa o seguinte, nós tivemos tempo para criar protocolos, para criar consensos, para definir ações, né? E assim por diante nada foi feito. Então, nós temos que nos colocar, quer dizer, nós somos cidadãos comuns. Então, como cidadãos comuns, o que a gente vê? A gente vê um prefeito que fala uma coisa, um governador que fala outra e outro que o presidente fala outra. Então, quer dizer, na verdade, não existe. O grande problema do Brasil em relação ao mundo que nós temos as esferas de poder absolutamente divididas enquanto o que deveria ser feito. Enquanto o resto do mundo foi, como aconteceu hoje no Chile, né, que reuniu 3 presidentes com ideologias diferentes, com posicionamento político diferentes, e se uniram, porque é o momento de criarmos políticas que vá na mesma direção, quer dizer, criarmos consensos da forma como devemos lidar com essa situação absolutamente análoga, que ninguém estava esperando, até dezembro ninguém imaginava que isso ia acontecer no mundo, né? Então nós temos esse problema, porque no fundo não é um problema só de Mariporã, é um problema de todo o Brasil, onde cada esfera do poder tem uma leitura do que é o coronavírus, do que é esse Covid-19, e toma medidas muito particulares, né? Independente do que cada esfera de poder está pensando.
e assim por diante, né? O... de qualquer forma, o que nós temos que entender? Não vai ser uma travessia fácil, não será. Nós vamos ter que conviver com as consequências disso. E isso vai mudar drasticamente a forma como as pessoas veem o mundo e o que elas esperam das ações de seus governos. Eu acho que aqui, mais notadamente, nós vamos nos deter a questão da esfera municipal, né, dos governos municipais. O que vai alterar efetivamente na posição das pessoas, da sociedade, em relação ao que considera como prioridade do que seus gestores municipais, do que os chefes de executivos locais vão ter que fazer a partir de agora. Eu acho que essa é a grande discussão que nós devemos travar aqui, Aladim. Então, Newton, baseando-se na sua resposta, você situa, então, que a população não consegue, claro, ninguém sabe, os governos não sabem como vai ser o amanhã, né? Então, não conseguem se preparar para isso. Quanto mais a população que está dependendo também do governo, né? Então, Newton, dentro dessa realidade que a população vai ter que enfrentar com muita força e perseverança esse momento dessa pandemia, que tipo de ação você acha que o governo municipal ele tem que tomar para minimizar o impacto da economia, minimizar o número de desemprego, aumentar o desemprego, dar suporte ao comércio local, à indústria local, assim, e contribuir com a eficiência do funcionamento da economia municipal? Ou seja, fazer a cidade continuar funcionando quando todo mundo está pedindo quarentena e isolamento. Não, a questão da quarentena e o isolamento, eles têm um prazo para determinar. A gente vai ter que viver a base, Aladim, pelo que vários estudos demonstram, pico e achatamento do pico, achatamento da curva. Isso daí não é assim, um achatamento, vão ter vários durante um período longo. Horas a gente sai, em outros momentos a gente retorna. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, as consequências disso dentro da vida do munícipe. Nós vamos ter o seguinte, se a gente pegar os exemplos, 2012 e 2016, elegeram, na sua grande maioria, prefeitos muito voltados à questão da zeladoria, que tiveram pouca ação em ações estruturantes e determinaram boa parte de seus mandatos em manutenção e conservação do espaço público. Esse foi a grande abordagem desses prefeitos que vem de 2012 e também de 2016. Eu acredito que esse prefeito zelador, ele não vai ter espaço em 2021. Tá? Em 2021, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do prefeito estadista, aquele que coloca o planejamento. Vai ter que redirecionar, nós vamos ter que redirecionar o orçamento, porque vai diminuir a arrecadação, porque ICMS vai cair, ISS vai cair, IPTU vai cair e assim por diante. Né? Então, os municípios vão arrecadar menos, possivelmente, tudo indica que sim. Quem falar que os municípios vão arrecadar menos. Contudo, as demandas sociais, elas serão maiores, porque qual que é o impacto do Covid? Ele ceifa vidas, ele deixa sequelas que até agora, do ponto de vista de saúde pública, que até agora nós não entendemos claramente, mas ele também acaba com postos de trabalho e fecha empresas. Então, nós vamos chegar com duas demandas sociais fortíssimas ano que vem. Que ano que vem, não, já a partir desse ano elas vão se manifestar. Então, o que você resume aí é que o perfil da administração municipal obrigatoriamente vai ter que mudar, porque existe um novo perfil de um novo mundo, é isso? Perfil de um novo mundo. Não que o recapeamento de vias e avenidas não vai ser importante. Só que o mais importante vai ser priorizar a vida humana e a subsistência das famílias e a recriação de postos de trabalho. No fundo, a prefeitura vai ter um papel fundamental na sobrevivência do indivíduo. Nós vamos ter um indivíduo fragilizado, que vai ter uma dificuldade imensa de encontrar, de se recolocar no mercado de trabalho. Então, a gestão ela vai ter que ter, de sobremaneira, uma capacidade de planejamento, de lidar
orçamento menor, mas ao mesmo tempo conseguir produzir políticas públicas de alcance social nunca antes, ou pelo menos nunca antes na história recente desse país vista. Não há, Entendi. não há. Milton, Diga, então, Aladim. que tipo de oportunidades você poderia referenciar às pessoas diante desse novo contexto de gestão, esse novo contexto desse novo mundo que você acabou de citar, que eu concordo também? Que tipo de oportunidades as pessoas podem esperar? Antes de mais nada, o cidadão ele vai ter que aprender a ser resiliente. Para quem não sabe o que é resiliente, é aquela situação onde a gente dobra a varinha e a hora que a gente solta a varinha volta para o mesmo lugar. Nós vamos ter que ser, a resiliência vai ter que ser o mantra de todo mundo a partir desse momento histórico que a gente vai passar a viver, né? Então, o que no fundo eu acho, aí que está, Mariporã, né? Eu acho que Mariporã ele vai ter que se tornar um grande produto, um grande produto. Ou seja, a gente tem que parar de pensar em coisinha, pensar em reforma. Já que você falou em Mariporã vai ter que se tornar um grande produto, você acha que Mariporã tem alguma característica, alguma identidade econômica, turística, social que a define? Olha, Aladim, eu acho o seguinte, né? Eu acho que a sociedade ela vai sair diferente disso. Eu acho que vai ser uma sociedade que vai dar mais valor à questão humana, vai dar mais valor à questão da natureza. Por exemplo, se a gente pensar, esse vírus ele é decorrência direta da nossa invasão à natureza, de não respeitarmos o espaço dos outros seres. É isso, ele avançou para o meio humano porque nós entramos no espaço dele. E nós temos que começar a repensar isso, né? Um mundo onde a empatia vai ter um peso mais significativo, né? E o que eu acho é o seguinte, o que nós temos para oferecer? Nós temos para oferecer tudo. Nós temos a maior floresta urbana do mundo, outros falam que é a Tijuca, outros falam que é aqui, mas de qualquer forma é um patrimônio natural de valor imensurável, né? As pessoas, isso vai começar a ter muito mais peso na vida das pessoas. O turismo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu ia lhe perguntar isso, Newton. Para ser mais objetivo e exemplificar, aonde encontrar essas oportunidades? Então, em todos esses espaços nossos. Vamos dar um exemplo. O turismo vai demorar muito para se recuperar. Quer dizer, para a pessoa pegar um avião e ir para a Europa, vai demorar. Para pessoas irem para outros lugares mais distantes. Quer dizer, o turismo ele não vai renascer de um momento para o outro. Só que nós estamos... Olha o mercado que nós temos, a grande São Paulo inteira. Olha que é um mercado desse melhor. Quer dizer, turismo de um dia, turismo ecológico. As pessoas virem para cá, saem de São Paulo, vêm passar um dia, mas de um dia dentro de uma cidade melhor organizada, do ponto de vista da exploração da ecologia de forma sustentável, da natureza, dos esportes, né, como canoagem, ciclismo, montanhismo, entre outros todos. Podemos trazer para cá empresas que tenham que queiram associar seu nome à sustentabilidade, que queiram associar o seu nome a uma economia limpa. Nós temos tudo para oferecer, no meu ponto de vista, a essa sociedade que quer produtos frescos, né? Nós podemos avançar na questão da agricultura familiar, né? Ou seja, Mariporã ele tem uma condição sui generis dentro da Grande São Paulo e que de agora em diante nós temos que entender isso como um produto que possa gerar novos postos de trabalho, possa gerar um incremento econômico para a cidade, que até agora não foi explorado por uma série de motivos que eu não saberia te explicar com clareza, mas nos tornarmos referência do indivíduo seguinte, olha, eu não vou viajar para a Europa, mas eu vou passar final de semana em Mariporã, né? Eu vou visitar, vou levar minha família para ir... um dos exemplos está ali, né? Depois de Bragança, né? A cidade de, oh meu Deus do céu, me deu um branco agora, Extrema, que é muito bem organizada, ela talvez, eu não vou dizer que ela tenha menos
atrativos turísticos do que nós, mas no limite nós somos tão atrativos como Extrema. E veja a diferença de organização que nós temos, né? Nós podemos trazer as pessoas para conhecer a vida natural, para se encantar com as belezas naturais que Mariporã tem, na sua fauna, na sua flora, assim por diante, e que eu acho que vai ser algo que é uma demanda. Bom, baseando-se até nesse contexto comparativo até com uma cidade que ganhou o título por 2 vezes nacionalmente de melhor cidade do país, que conseguiu caminhar o desenvolvimento econômico da cidade com a sustentabilidade, até exemplo disso, usando o contexto turístico que você está explicando, eu costumo dizer uma frase, né, que não adianta nós falarmos de turismo e para o turista e esperar o turista se a cidade não está boa para o morador, primeiramente, né? Então, Newton, a gente tem a fé, acredita que tudo isso vai passar até pelo nosso contexto histórico, a nossa visão espiritual, seja lá como cada um chame, mas que é notório, até pelas suas respostas, que vamos ter sequelas, né? Vamos ter sequelas amargas. E como que você acha que a gestão pública ela tem que se enfrentar, ela vai enfrentar e ela tem que se preparar para esse grande número de pessoas que vão depender ainda cada vez mais da gestão, que vai entrar nessa necessidade social, que para ter essa suficiência e eficiência social nesse sentido? Olha, Aladim, eu acho o seguinte, os prefeitos que optarem pelo clientelismo vão dar com os burros na água, não vão aguentar. O orçamento municipal não aguenta demanda baseada nas necessidades de sobrevivência que vão surgir a partir no decorrer de toda essa pandemia. Os administradores, eles têm que ser, como disse há pouco, outro tipo de gente, tem que oferecer soluções. As pessoas, ninguém quer ser bancado com cesta básica pelo poder público. O indivíduo quer ir no supermercado e comprar e a sua autonomia, né? E assim por diante. Ter seu emprego, seu dinheiro. Claro, de um lado, a macroeconomia pertence ao governo federal. As grandes ações de infraestrutura hoje está na mão do governo do estado. Só que nós não podemos ser dependentes disso. Nós não podemos esperar que o governo federal melhore a economia e que o governo do estado faça intervenções. As coisas vão estar muito nas nossas mãos. Então, ou seja, a política de incremento, sabe, da economia local, políticas que deem sustentação a programas sociais, mas que sejam capazes da autossustentação. Eu acho que isso é fundamental. Ou seja, se o gestor ele não se preocupar em trazer empresas, em fomentar a economia para geração de emprego, então ele não vai conseguir mais sobreviver. Ele vai ter que fazer o dever de casa para que o munícipe ele tenha um emprego e ele tenha a própria renda. É isso mesmo, né? Eu acho o seguinte, Caladinho, as próximas gestões não vão ser para qualquer um. Quem entrar com ideia de zeladoria e fisiologismo, clientelismo, vai se arrebentar, não termina o mandato. Acabei de ver aqui no UOL, estamos chegando a 20 mil óbitos. Eu achava que nós íamos chegar a 20 mil óbitos lá para sexta ou sábado. Chegamos hoje em 20 mil óbitos. Então a gente vê que não é para brincadeira. Na verdade, Aladim, administrar uma cidade vai se tornar papel de gente grande. Não pode ser aventureiro. Não pode. Nenhum aventureiro vai aguentar a barra. Vai ter que ser gente que entenda o desafio. Não estamos lidando com qualquer tipo de demanda. Os prefeitos de último mandato, eles se acostumaram a lidar com ações paliativas. Há anos, no mínimo 2, 3 mandatos, nós estamos vivendo dentro de cidades que não vão além do paliativo. E isso também é um reflexo do que está acontecendo na cidade, porque nós não imaginávamos, nós não sabíamos lidar com qualquer coisa que fosse diferente do cotidiano. Chegou mais tarde também, nós vamos ter que avaliar isso.
quantas pessoas morreram que não precisavam ter morrido porque não foram tomadas as ações corretas, porque nós não estávamos preparados para lidar com isso. Esse estudo vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Então, as gestões que se preocuparam, então, em ficar fazendo dita zeladoria ou politicagem essas preocupadas com outras eleições e reeleições, essas vão ter dificuldades, então, né? Porque precisava ter essa gerência, precisava ter o dever de casa, porque agora o cofre está vazio. É isso que você está dizendo, então, né? O que eu estou dizendo é que os desafios serão enormes, os desafios serão gigantescos, e que não é uma cabeça que está voltada à questão da zeladoria e de políticas paliativas vai resolver. Nós vamos precisar de gente inovadora, que pense grande, que busque soluções do tamanho das demandas sociais e econômicas que vão se avolumar, principalmente em relação ao ano que vem. Já estamos caminhando para o fim da nossa primeira rodada de perguntas, antes de ir para a pergunta dos nossos internautas, e até porque estamos chegando ao fim da nossa live, quero fazer minha última pergunta aqui a você, e é uma das mais importantes, né? Frente a essa pandemia, Newton, as cidades estão passando um momento muito crítico, como aqui estamos falando essa live toda, e você relatou. Em especial Mariporã, o que o gestor público tem que fazer hoje, o que o gestor público tem que fazer para não condenar o futuro? Olha, é que, na verdade, é o seguinte, eu estou muito pessimista, e aí eu vou dizer que, assim, dá a impressão... Que a palavra realista virou um pessimismo hoje por causa da situação, né? Não, porque a questão é o seguinte, Aladim, isso que eu vou falar não se restringe a Mariporã, né? Eu acho que faz parte de Mariporã, mas não se restringe a Mariporã. Eu vou dizer o que eu acho que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos, no início ali, quando nós sabíamos que o vírus estava na China, tinha pulado para a Europa e avançava na direção da América do Sul, ali a gente deveria ter criado um conjunto de protocolos, de consensos, de parâmetros de como as esferas de poder iriam lidar com aquilo. Nada foi feito. Até dentro desse contexto teu, Newton, aconteceu algo muito peculiar no Brasil, né? Mediante até uma visão diferenciada da nossa Constituição, né? Que o STF, ele nunca na história deu uma autonomia, como ele deu, também notória, primeira vez que o Brasil passa uma pandemia de nível mundial, aos prefeitos, né? Eles têm mais poder, eles têm total autonomia sobre o município, até maior do que o governador, do que o Estado, do que o governo federal, nesse período, né? Então... Mas a questão é o seguinte... Prefeitos, eles têm uma autonomia, mas não tem tecnologia, não tem conhecimento, não sabem como lidar com o problema, porque realmente ninguém sabe. Se deixou... A pergunta que você me faz, eu imagino que ela poderia ser feita para o Filipão naquele jogo fatídico, Brasil e Alemanha. 7-1. Né? 7-1, e alguém chegasse para o Felipão naquela altura do jogo e perguntasse para ele, Felipão, como a gente faz para virar esse jogo? Entendeu? É que chegou num estado de deterioração das condições de organização, você vê, decretado o fim o feriadão. As pessoas foram para o litoral, talvez numa quantia menor do que se imaginava, não sei o quê, mas o fato é o seguinte, hoje você não consegue mais ter políticas públicas claras e inequívocas que as pessoas sigam. Então, no fundo, o que nos resta nesse momento, infelizmente, é administrar a crise, trocar o pneu com o carro andando. Nós não temos outra alternativa, porque nós deixamos as coisas chegar num ponto em que não... assim, como a gente resolve? Eu acho que a gente não resolve mais, mas eu acho que de agora em diante, buscar ações que para mitigar os efeitos nocivos que está acontecendo. Para nós finalizarmos a primeira rodada aqui, gostaria que você sucintamente falasse a mim, porque nós temos mais 5 minutos aqui e temos 2 perguntas de internautas aqui. Tá. Hoje, o gestor, ele tem... Qual é a prioridade hoje que ele tem que estabelecer? Se você pudesse resumir isso numa frase.
Hoje, o que ele tem que fazer hoje para não condenar o futuro? Qual a prioridade que ele tem que estabelecer? Porque nós vimos, assim, às vezes, uma visão de uma maneira, de um prefeito que faz uma obra aqui, outra obra ali, e nós estamos diante de uma pandemia, estamos falando das vidas, né? E, às vezes, podemos ver uma outra prioridade sendo alavancada na municipalidade. O que você acha que tem que ser como prioridade do gestor? Primeira prioridade, parar de gastar com insumos em compras diretas, quer dizer, sem passar por licitação, em coisas absolutamente inócuas e que não resolve nenhum problema. Né? Ótimo. Essa é porque isso daí, além de não resolver, aprofunda a crise fiscal e orçamentária do município. Quer dizer, nós estamos vivendo um problema, sabe, que além de não termos ações efetivas no combate à pandemia, ainda a gente piora as condições das contas públicas. Essa é uma grande questão. Eu acho que os prefeitos têm que começar a olhar com muito mais cuidado e zelo, porque além de diminuir, eles podem legar em situações muito difíceis, orçamentárias muito difíceis, né? Eu acho que os prefeitos, por mais que seja tardia, eles têm que buscar consenso na sociedade, a sociedade tem que sair juntas disso. Os prefeitos não têm conhecimento, não têm tecnologia, não têm know-how, não têm equipe intensivista, eles têm que buscar soluções, têm que envolver a sociedade nesse debate. Tem que chamar os comerciantes e deixar bem claro, não adianta abrir o comércio se a roda da economia, se os pilares que sustentam os paradigmas econômicos não forem reconstruídos. Quer dizer, a sociedade tem que entender a gravidade e tem que buscar soluções em conjuntamente. Não adianta um lado puxar daqui e outro lado puxar dali. Nós estamos vivendo um momento grave da nossa história que nós não sairemos dele sem união. Sem união. E os prefeitos têm que entender o seguinte, eles não têm fórmula para sair disso. Eles não têm condições de darem as soluções para esse momento que nós estamos vivendo. E a coisa melhor que pode ser fazer agora é envolver a sociedade e buscar soluções conjuntas, do meu ponto de vista. Muito obrigado, Nilton, como antigamente, né? Bom, terminamos a primeira rodada aqui. Agradeço, Nilton, e agradeço a todos que me assistiram até agora. E agora vamos para as duas últimas perguntas, Nilton, para finalizar o nosso primeiro Discutindo a Cidade. Nilton, eu gostaria que você continuasse conosco, respondendo aqui a pergunta do nosso internauta, Júnior Milharese, e ele faz uma pergunta muito sucinta aqui. Qual o impacto financeiro o município terá com a prorrogação do pagamento do IPTU, que foi prorrogado agora para o dia 21 de dezembro? Na verdade, eu não sei porque eu não analisei o orçamento público, né? Particularmente, eu acho que foi uma medida muito salutar diante de uma situação onde as pessoas estão perdendo suas rendas. Eu acho isso daí algo louvável, mas eu não saberia dizer qual vai ser o impacto efetivo nas contas públicas, porque eu não olhei o orçamento, eu não estudei o orçamento mariporano. E outra pergunta, senhor João Cardoso Bueno, que ele pergunta qual o papel do Estado na economia e no social no período pós-pandemia? Então, eu acho que o Estado ele tem, quer dizer, o Keynes era um liberal, mas na crise da década de 30, ele falou o seguinte, o Estado tem que entrar, temos que emitir papel moeda, temos que o Estado é o fomentador, não tem outro ente que seja a iniciativa privada, nesses momentos, ela não é capaz de resolver o problema sozinho. O Estado tem que ser o fomentador da saída da crise. E eu acredito que nós não vamos ter outra saída a não ser emissão de papel moeda, que se por um lado aquece a economia, por outro lado gera inflação. Então tá bom. Nilton, eu quero agradecer por esta noite, pelo o seu tempo empreendido aqui com toda a municipalidade, com toda a nossa Mariporã. Muito obrigado, Nilton, uma boa noite. E uma próxima oportunidade, quero que você retorne aqui na nossa live discutindo Mariporã. Tá bom, meu querido? Muito obrigado, Aladim. Foi um prazer estar nesse espaço. Fico muito satisfeito em saber que tem gente muito interessada com o resgate da cidade, com o progresso da cidade. Eu acho que isso daqui é um exemplo a ser seguido, independente de
ideologia, como você disse, independente de preferência partidária, né, como você citou também. Eu acho que a luta pelo resgate é uma luta de todos nós, né? E que se não estivermos unidos para enfrentarmos isso, vai ser cada vez mais difícil superarmos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, Nilton. Muito obrigado pela participação essa noite. Bom, estamos aqui no fim da nossa live e quero avisar a todos os internautas que todas as perguntas vão ser respondidas por mim e pelo Nilton, dependendo do que for perguntado. Agradeço a todos e convido a todos para a próxima quarta-feira, às 19 horas, estarmos aqui novamente na minha página, discutindo a cidade. E o próximo tema será segurança pública. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos.